Vídeo apresentado pelo Harting Technology Group. Apresentando a Harting, uma empresa alemã que vem revolucionando a conectividade ferroviária desde 1945. Como uma empresa 100% familiar, a Harting se tornou um parceiro de confiança ao longo de 78 anos. Sua presença global e histórico comprovado conquistaram a confiança de operadores e fabricantes ferroviários em todo o mundo. Seus especialistas entendem os desafios únicos da indústria ferroviária e é por isso que oferecem uma linha abrangente de conectores, cabos e componentes de rede de ponta, projetados especificamente para sistemas ferroviários modernos. Seus renomados conectores, manuais e cabos de alto desempenho garantem conexão perfeita e confiável, assegurando o funcionamento suave de veículos ferroviários a aplicações ao longo da via. Mas Harting não para na conectividade. Na Harting, impulsionam ativamente a tecnologia ferroviária. Suas soluções oferecem recursos avançados, como controle de trens, informação ao passageiro e entretenimento a bordo. Ao melhorar a experiência do passageiro, também priorizam segurança e eficiência. Descubra mais sobre o portfólio desta empresa clicando no link na descrição. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Railways Explicado! Hoje, continuamos nossa história sobre o fascinante desenvolvimento das ferrovias na Grã-Bretanha. Desta vez, vamos abordar o período que vai do pós-Segunda Guerra Mundial até a era marcante da privatização das ferrovias. Esse período foi desafiador para as ferrovias britânicas, cheio de altos e baixos, mas é principalmente marcado pelos formidáveis desafios que elas enfrentaram. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça, apresentando um momento crucial de todo esse período. A adoção do Lei dos Transportes de 1947. O ano de 1947 se destaca como um momento específico na história do transporte britânico. Em 1º de janeiro de 1947, o Ato de Transporte entrou em vigor, anunciando o nascimento das ferrovias britânicas. A legislação oficializou Ferrovias Britânicas como nome operacional do Executivo Ferroviário da Comissão de Transporte Britânica. Isso marcou uma grande mudança, pois as ferrovias britânicas passaram a controlar os ativos das 4 grandes companhias ferroviárias. Notavelmente, algumas entidades ferroviárias únicas, como ferrovias leves independentes, ferrovias industriais e metrôs, mantiveram sua independência fora da jurisdição das ferrovias britânicas. Para entender melhor essas relações, sugerimos assistir ao nosso vídeo anterior. Agora, sob a supervisão do Executivo Ferroviário, do BTC, o sistema ferroviário britânico passou por uma reestruturação abrangente, dividindo o país em 6 regiões distintas para uma gestão eficiente. Como a Segunda Guerra Mundial resultou em falta de investimentos e descaso com a rede ferroviária. Com sua criação, o principal objetivo do Conselho Ferroviário Britânico era a reabilitação e modernização da infraestrutura ferroviária e a reposição das locomotivas e do material rodante. Neste ponto, estava mais do que evidente que as ferrovias britânicas estavam atrasadas na adoção do diesel e da eletrificação. Essa relutância em relação à dieselização, em particular, vinha de uma combinação de razões políticas e práticas. O governo trabalhista abordou essa transição com cautela, pois não queria prejudicar a demanda por carvão nacional em favor do petróleo importado, temendo possíveis impactos na balança de pagamentos e nas taxas de emprego. Assim, as novas regiões, herdando a gestão das Big Four, seguiram dependentes de projetos de locomotivas e material rodante obsoletos de antes da guerra. As ferrovias sofriam com equipamentos antigos, quebras constantes e urgente necessidade de reformas. Em resposta a esses desafios urgentes, o governo preparou uma estratégia abrangente, conhecida como modernização e reequipamento das ferrovias britânicas, comumente chamada de Plano de Modernização. Seu papel era destacar que o governo enfrentava uma escolha difícil:
modernizar as ferrovias ou vê-las desaparecer. O Plano de Modernização foi publicado em dezembro de 1954. O objetivo deste documento visionário era modernizar o sistema ferroviário, aumentando velocidade, confiabilidade, segurança e capacidade das linhas. O objetivo final era atrair passageiros e cargas de volta para os trilhos. A escala do plano de modernização impressionava tanto quanto suas ambições, com custo projetado de 1 bilhão e 240 milhões de libras, equivalente a cerca de 30 bilhões de libras hoje. No seu cerne, o plano buscava aposentar as antigas locomotivas a vapor e inaugurar uma nova era de trens a diesel e elétricos. O plano de modernização estabeleceu uma agenda extensa, prevendo a aquisição impressionante de 2.500 locomotivas a diesel. Além disso, propunha substituir uma parte significativa do material rodante de passageiros anterior à guerra por mais de 5.000 unidades múltiplas, a diesel ou elétricas, ou novos vagões. A longo prazo, previa-se a eletrificação das principais rotas troncais, linhas secundárias vitais e os sistemas suburbanos restantes. A fase inicial também se concentrou na aquisição de 1.100 locomotivas elétricas. A tração a diesel foi posicionada como uma tecnologia de transição, fazendo a ponte entre a energia, a vapor e a elétrica, servindo principalmente rotas menos importantes, operações de manobra e movimentos específicos de carga. A British Railways planejou um projeto piloto para executar o plano de modernização, encomendando 171 locomotivas a diesel de 6 fabricantes nacionais. Esses projetos diversos tinham como objetivo representar várias abordagens de engenharia, sendo que os mais bem-sucedidos serviriam de base para pedidos em grande escala na década seguinte. No entanto, fatores políticos e econômicos levaram a uma aceleração na adoção da tração a diesel. Em 1957, mesmo antes da primeira locomotiva do programa entrar em serviço, o total de pedidos foi aumentado para 230. As categorias de potência aumentaram de 3 para 5, incluindo novos tipos de potência média e alta não previstos antes. Isso levou a uma proliferação de projetos de locomotivas. Em vez de alcançar a padronização como previsto no plano de modernização, a British Railways acabou com 14 projetos distintos de locomotivas de vários fabricantes, cada um incorporando diferentes características. Essa diversidade, infelizmente, limitou os benefícios operacionais e as economias de custo esperados. Muitas locomotivas tiveram problemas de confiabilidade e manutenção, causando baixa disponibilidade. Assim, a meta inicial de substituir as locomotivas a vapor em uma década não foi alcançada. Ironicamente, em 1967, a British Rail desenvolveu um plano nacional de tração para racionalizar seu estoque de locomotivas, mantendo apenas os projetos mais confiáveis e eficientes. A construção de novos pátios de triagem de carga, parte essencial do plano, também enfrentou grandes desafios. O governo aprovou verbas para 25 a 30 pátios de triagem novos ou reequipados. Todos, exceto 4, foram construídos em poucos anos e 300.000 novos vagões foram encomendados. O transporte de cargas migrou para as estradas, fazendo o setor de cargas ferroviárias afundar ainda mais. A dimensão do desafio era evidente, já que a British Railways, que tinha 1.140.000 vagões em 1955, estava descartando 8.000 vagões por semana no início dos anos 1960. O pátio de Perth, inaugurado em 1962, pode servir como um exemplo revelador. Inicialmente movimentado, lidando com 1.200 vagões por dia e atendendo a 58 chegadas de trens programadas, logo enfrentou a realidade da queda no volume de tráfego. Em apenas 6 anos, o pátio estava à beira do fechamento. O plano de modernização tinha um potencial considerável, mas seus custos excederam as previsões anteriores, chegando a 1 bilhão e 600 milhões de libras,
ou 33 bilhões nos valores de hoje. A fama de ineficiência e a dívida da British Railways, superior a 104 milhões de libras em 1962, equivalente a 2,36 bilhões atualmente. Junto com a diminuição do tráfego e da receita, a escassez de pessoal devido à mudança na dinâmica do trabalho e uma imagem pública degradada, tudo isso teve impacto. O governo perdeu a confiança na administração ferroviária e suspendeu investimentos no setor. Aliás, pessoal, como vocês devem ter notado, acabamos de adicionar o botão Seja Membro no nosso canal. Como pretendemos continuar uma produção independente, tornar-se membro não só vai te dar acesso a conteúdo exclusivo e interação com a nossa comunidade, mas também vai te dar a oportunidade de apoiar diretamente o nosso trabalho. Clique no botão de membro, confira as vantagens e junte-se a nós. Em resposta ao estado precário do sistema ferroviário britânico, o governo conservador introduziu a nova Lei dos Transportes em 1962. A lei marcou um ponto de virada significativo ao dissolver a Comissão de Transportes Britânica e estabelecer uma corporação pública separada, conhecida como Conselho das Ferrovias Britânicas. Essa transição começou oficialmente em 1º de janeiro de 1963. Em 1965, a corporação passou por uma reformulação de marca, adotando o nome mais simples de British Rail e introduzindo o icônico logotipo de seta dupla que simbolizava toda a indústria. Além disso, um salvador nada tradicional chegou à cena das ferrovias britânicas. Richard Beeching, um empresário com a missão de resgatar o sistema ferroviário em declínio. Sua arma escolhida, um relatório inovador que se tornaria lendário, o relatório Beeching. Publicado em 1963, o relatório apresentou uma conclusão evidente. Grandes partes da rede ferroviária tinham movimento mínimo e deveriam ser fechadas. Os números de Beeching impressionavam. Quase metade das 17.830 milhas de rota foram consideradas sem prioridade para a modernização, transportando apenas 4% do tráfego. 3.368 estações geravam apenas 4% do negócio de encomendas, e os carros de passageiros raramente saíam da estação, com 2.000 carros sendo usados menos de 10 vezes por ano. Até os trens de carga operavam de forma ineficiente, com viagens curtas que duravam dias. As recomendações de Beeching, que incluíam o fechamento de 8.000 quilômetros de trilhos e 2.363 pequenas estações, ficaram conhecidas como os cortes de Beeching. O relatório também defendia a eletrificação das principais linhas ferroviárias e a adoção do transporte de carga containerizada para substituir o transporte de carga em vagões avulsos, obsoleto e antieconômico. Muitos dos fechamentos descritos no relatório foram eventualmente implementados, atingindo seu auge em meados da década de 1960 e continuando até o início da década de 1970. Em 1975, o sistema ferroviário foi racionalizado para 12.000 milhas e 2.000 estações. Em 1965, Richard Beeching publicou um relatório menos divulgado, o desenvolvimento das principais rotas ferroviárias, frequentemente chamado de Beeching 2. Esse relatório destacou as linhas principais consideradas dignas de investimento significativo, contínuo, e não recomendou novos fechamentos. Em vez disso, ele delineou uma malha de 3.000 milhas para desenvolvimento. Assim como o plano de modernização, a política de Beeching baseava-se em um equívoco, embora completamente diferente, de que as ferrovias poderiam se tornar lucrativas se os ramais deficitários fossem fechados, restando uma rede principal capaz de gerar lucro.
Portanto, o plano de Beeching acabou não alcançando seus objetivos pretendidos, levando em conta os números que continuaram a se acumular durante esse período. No entanto, em 1968, a Lei das Ferrovias proporcionou à British Rail uma base financeira um pouco mais estável ao elevar sua dívida para 1,2 bilhões de libras. Além disso, o foco mudou do desmantelamento da rede para a modernização. Os esforços para melhorar o desempenho ferroviário cresceram com a chegada dos trens a diesel de alta velocidade. Um marco significativo foi o lançamento do trem de alta velocidade Intercity 125 em 1976. Essa inovação trouxe viagens mais rápidas e eficientes e introduziu a marca Intercity. Ela conseguiu atrair mais passageiros e impulsionar as finanças da British Rail. Ao contrário da França, que construiu linhas de alta velocidade, a Grã-Bretanha preferiu modernizar trilhos já existentes para viagens rápidas. Outro projeto ambicioso foi o trem avançado de passageiros, com o objetivo de criar o primeiro trem basculante do mundo. Ainda assim, esse projeto enfrentou restrições financeiras, pressões políticas e o lançamento prematuro de um protótipo em serviço de passageiros antes de resolver questões técnicas. Esses desafios acabaram levando ao cancelamento do projeto em meados da década de 1980. Outro projeto que nunca saiu do papel, apesar do grande investimento de tempo e dinheiro, foi o trem de alta velocidade do Canal da Mancha e o túnel. O plano detalhado foi divulgado em 1972 e o trabalho começou, mas após inevitáveis aumentos de custos, foi suspenso em 1975 e acabou sendo adiado por 3 décadas. A década de 1980 inaugurou um período de profundas reformas estruturais para a British Rail, trazendo mudanças radicais para sua organização e operações. Essas mudanças responderam às novas necessidades da indústria ferroviária e à alteração na gestão dos serviços. Uma das mudanças mais significativas foi a abolição das divisões regionais. Em seu lugar, o sistema foi reestruturado em setores de negócios distintos, cada um com seu próprio foco especializado. Os setores de passageiros incluíam o Intercity, responsável pelos serviços de alta velocidade e expressos voltados para viajantes de longa distância, o Network South East, dedicado ao atendimento das rotas de passageiros suburbanos de Londres, e as ferrovias regionais. Gerencia serviços regionais, conectando pequenas comunidades e facilitando deslocamentos locais. Da mesma forma, as operações de carga passaram pelo chamado processo de vetorização. Assim, havia a carga em trens completos, voltada para movimentar com eficiência grandes quantidades de mercadorias. Depois, havia a distribuição ferroviária de cargas, focada em mercadorias não transportadas em trens completos, facilitando o envio de vários tipos de produtos. Além disso, havia a Freightliner, voltada para o tráfego intermodal, oferecendo soluções flexíveis de transporte de carga. Por fim, os sistemas Rail Express gerenciavam o transporte de encomendas. A consolidação das obras de manutenção e engenharia em uma nova entidade, a British Rail Maintenance Limited, otimizou esses aspectos críticos das operações ferroviárias. Como parte dessas mudanças estruturais, a icônica pintura azul da British Rail, que por muito tempo caracterizou a empresa, foi gradualmente substituída por novas pinturas, sinalizando uma mudança visual na identidade do sistema ferroviário. A manutenção da infraestrutura permaneceu sob responsabilidade das divisões regionais até a iniciativa Organização para a Qualidade em 1991. Essa iniciativa marcou uma transição crucial ao transferir a manutenção da infraestrutura para os novos setores, alinhando-se com as amplas mudanças estruturais na British Rail. A década de 1990 trouxe um cenário político em transformação, com Margaret Thatcher sendo substituída por John Major como primeiro-ministro em 1990,
Apesar da privatização de quase todas as antigas indústrias estatais, sob o governo de Margaret Thatcher, a rede nacional ferroviária permaneceu intocada. No entanto, no Manifesto do Partido Conservador para as Eleições Gerais de 1992, foi assumido o compromisso de privatizar as ferrovias. Esse compromisso estava enraizado em preocupações com décadas de ineficiência, perda de mercado, subsídios substanciais e gestão inadequada. A vitória inesperada do Partido Conservador nas eleições de 1992 tornou necessária a elaboração de um plano de privatização antes que o projeto de lei das ferrovias fosse publicado no ano seguinte. A administração da British Rail inicialmente defendeu a privatização como uma única entidade, basicamente criando uma British Rail PLC. Por outro lado, John Major preferia um modelo semelhante ao das 4 grandes companhias ferroviárias que existiam antes de 1948. No entanto, o Tesouro tinha uma visão diferente, defendendo a criação de várias concessões ferroviárias de passageiros como forma de maximizar a receita. No final, a abordagem do Tesouro prevaleceu. Isso marcou o começo de uma nova era na história ferroviária britânica, abrindo caminho para a privatização da rede. As mudanças subsequentes e seus impactos no desempenho ferroviário, nas operações das franquias e na eventual reestatização de certos elementos serão explorados em detalhes no próximo e último vídeo desta série. Isso foi tudo por hoje. Se você ainda não fez isso, mostre seu apoio ao nosso canal clicando no botão de inscrever-se. Isso realmente significa muito. E para aqueles que querem levar seu apoio para o próximo nível, confira nossa página no Patreon, que está linkada na descrição, ou experimente nosso novo recurso no formato do botão de Seja Membro. Até a próxima, adeus